Capítulo 1. Identidade. Comece hoje a se conhecer. Em um mundo de mentiras contadas repetidas vezes, a ponto de se tornarem verdades aos olhos humanos, encare este livro como uma apresentação real de você mesma. Creio que Deus está levantando uma geração de mulheres que receberam uma revelação poderosamente simples sobre a sua identidade. A partir do momento em que as escamas caírem de seus olhos e sua visão for aberta, ninguém mais pode segurar você, minha amiga. Saiba quem você é. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se o rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi, e ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. Você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse: Quem é teu servo, para que te preocupes como um cão morto como eu? 2 Samuel 9, 6, 8. A Bíblia nos fala sobre a história de Mefibosete, neto do rei Saul e filho de Jonatas. Em determinado momento, Davi desejava abençoar alguém da família de Saul, por tamanho amor que tinha por Jonatas. Ele procurou saber se ainda existia alguém daquela família a quem pudesse demonstrar bondade. Um de seus servos relatou que Mefibosete estava vivo e morava numa cidade chamada Lodebar. O nome Lodebar significa lugar em pastagens, lugar de miséria, lugar de esquecimento. Pense comigo, por que o neto de um rei estaria vivendo em um lugar assim? Por que ele não foi até o palácio para reivindicar seus direitos e privilégios como herdeiro do rei Saul? Sem mencionar os seus direitos e privilégios como filho de Jonatas, que tinha uma aliança com o rei Davi. Segundo as leis em Israel, naquela época, quando duas pessoas faziam uma aliança, tudo que cada uma delas possuía era colocado à disposição da outra. Elas teriam que ajudar uma a outra e até lutar uma pela outra. A aliança se estendia por gerações, para filhos e herdeiros. Mas Mefibosete, filho e herdeiro de Jonatas, estava vivendo na pobreza. Mas por quê? Porque ele tinha um problema de identidade. Ainda que soubesse de onde tinha vindo, quem era sua família, ele não conhecia o poder de aceitar a própria identidade. Anos antes, quando Mefibosete ainda era um bebê, chegou ao palácio e a notícia assustadora de Saul e Jonatas haviam sido mortos em combate. Ouvido isso, sua ama fugiu com ele nos braços, temendo que Davi pudesse usar o menino para se vingar da maneira como havia sido tratado pelo rei Saul. Durante a fuga, a babá deixou Mefibosete cair. Por causa disso, ele ficou aleijado. Olha que poderoso isso! Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. Desde então, Mefibosete achava que era imperfeito, danificado, problemático demais para a realeza.
Ele pensava que nunca seria aceito por causa de sua imperfeição. Muitas vezes nós nos sentimos assim, não é? Acreditamos que não seremos aceitos apenas por quem somos, como nossas características e todos os defeitos que fazem parte da nossa vida. Gostaríamos que o contrato de sermos nós mesmos incluísse apenas as qualidades. Assim seríamos aceitáveis. Afinal, como alguém tão imperfeito pode fazer parte da realeza de um Deus tão perfeito? Pensamos. Mas o que eu quero que você entenda é que nenhum defeito é capaz de mudar o sangue real que corre em suas veias. É hereditário. Assim que você nasce, recebe na hora. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. A maneira como você se enxerga é essencial para definir o caminho que será trilhado. Quando Davi mandou chamar Mefibosete, este se prostrou diante do rei e demonstrou medo. Davi disse a ele para não temer, porque o rei apenas queria usar de bondade com o rapaz. Mefibosete, porém, respondeu que não era nada mais que um cão morto. Isso é o ápice de uma autoimagem negativa e destruída. Em vez de se ver como herdeiro do legado de seu pai e de seu avô, ele se sentia como alguém que seria rejeitado para sempre por sua imperfeição. Quando estamos nessa condição de olharmos para nós mesmas apenas como imperfeitas, só conseguimos olhar para o que está errado em nós e não olhamos para o que está certo em Jesus. Ele que é perfeito. O medo de não ser aceito e a vergonha por ter de lidar com as nossas imperfeições produzem uma vida amarga, uma vida infeliz. É como se tivéssemos sido libertadas de uma escravidão eterna por Jesus, mas continuássemos vivendo como escravas. Acabamos nos esquecendo que Ele levou nossa inadequação e nos deu em troca a sua justiça. Você precisa compreender a sua verdadeira identidade. É verdade que para a maioria das pessoas, esse processo, infelizmente, não é naturalmente vivido ou aprendido. Desde a infância, pelo contrário, passamos a maior parte da vida aprendendo a rejeitar a nós mesmas e a olhar minuciosamente para cada defeito que temos. A rejeição que já sofremos e o medo de sofrer outras não transforma, apenas multiplica os problemas. Quando, porém, há aceitação de nossa identidade, podemos encarar a realidade e depois de tê-la encarado, começamos a lidar com ela. Eu não conheço a sua história, é verdade, mas uma coisa eu sei: se você possui uma autoimagem deturpada, provavelmente alguma figura de autoridade na sua vida sempre escancarava seus pontos fracos, fazia comparações sobre você ou fazia passar por situações de profundo julgamento e desencorajamento e vergonha. Como ninguém ou quase ninguém enaltecia suas qualidades, você passou a ter uma visão distorcida de si mesma. Preste muita atenção agora. Temos que compreender que somos maravilhosas porque Deus nos fez assim. O Criador do mundo simplesmente não consegue fazer nada mais ou menos. O autor da vida não estava no meio de sua criação quando cansou e decidiu terminar de qualquer jeito. Pelo contrário,
ele não descansou até criar uma obra absolutamente memorável, admirável e encantadora. Se você não acredita que é uma obra-prima, é porque na realidade ainda não sabe quem é. Benjamin Franklin disse: existem 3 coisas extremamente duras: o aço, o diamante e conhecer a si mesmo. É verdade. O processo de autoconhecimento é longo e duro, mas é nessa jornada completamente transformada que você deve se lançar se deseja ter uma vida de plenitude. No processo entre tentar agradar a todas as pessoas que conhecemos e atender às nossas próprias necessidades, nós nos perdemos de nós mesmas e da vontade de Deus. Investimos todas as nossas energias que temos e no final do dia, após falharmos, porque é humanamente impossível atender a essas expectativas irreais, nós nos sentimos culpadas, frustradas e infelizes. Esse é o tempo para o autoconhecimento. Esse é o tempo da transformação. Então, gostaria que você refletisse sobre algumas coisas na sua vida. Para quem você está vivendo? Por que você está fazendo o que faz? Será que você se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? O que você realmente quer fazer na sua vida? Você já teve a sensação de que nunca seria tudo que os outros querem que você seja? Uma autorreflexão. Vou deixar aqui para vocês abaixo algumas linhas para você responder com sinceridade essas perguntas. Vamos lá? Olhe no espelho, olhe para si mesma e seja sincera. É uma tarefa árdua, não é mesmo? Não é simples encarar a si mesma como seus sonhos e ainda enfrentar as expectativas que todo mundo coloca sobre você? Então, agora acalme o seu coração e leia isto aqui. Ainda bem que você não vai conseguir ser quem todo mundo quer que você seja, porque você não nasceu para ser quem os outros querem, mas você nasceu para ser você. Deus a criou como esta missão: ser você mesma. O propósito de sua vida deve ser descobrir quem você é e ser bem-sucedida nisso. Ouvi certa vez, quando nos ocupamos tentando ser o que todo mundo é, fracassamos em ser nós mesmas. E é exatamente assim. Ou você tenta ser os outros, ou você é você. Quando você chegar lá no céu, Deus não vai olhar para você e dizer: minha filha, por que você não foi igual ao seu marido? Por que você não foi igual àquela pregadora? Por que você não foi igual ao apóstolo Paulo? Não! Ele vai olhar para você e vai lhe dizer: por que você não foi você? A verdade é que as pessoas sempre farão exigências e irão cobrar você. Mas o que você vai fazer em relação a isso é o que realmente importa. Quando aprendemos a ouvir a voz do nosso Criador, todas as outras vozes ao nosso redor tornam-se apenas coadjuvantes. Não deixe que o barulho de outras vozes atrapalhe você de ouvir a voz do Pai. Entenda a sua identidade, a sua direção e o seu chamado de acordo com o Senhor Jesus sempre lhe diz. O propósito da sua vida deve ser descobrir quem você é
e ser bem-sucedida nisso.